Olá! Então, estamos estou hoje aqui para falar um pouquinho da profissão consteladora, que talvez seja uma das profissões mais lindas que eu conheço. Cada dia eu me encanto mais. É isso que eu acho mais encantador e mais surpreendente, porque é algo que continua enchendo os meus olhos, já tem tantos anos, né? O próprio Instituto tem 10 anos, então, assim, e a gente continua se surpreendendo com a beleza do trabalho, com o estar a serviço da vida, de ver os resultados. Na hora que a gente vê o resultado, é realmente muito gratificante. A profissão consteladora, ela parte, assim, eu acho que sempre de um desejo, de um desejo da alma mesmo, não é uma coisa assim que acontece, que a pessoa é como se fosse um chamado. Ela tem um chamado ou para cuidar de si mesmo ou para cuidar do outro, que acaba sendo uma coisa junto com a outra, porque eu só posso cuidar do outro se eu tiver cuidado de mim. Eu não consigo cuidar do outro, não é aquele negócio da máscara de oxigênio lá do avião. Coloque primeiro a máscara em você para depois colocar no outro. Eu vou conseguir cuidar literalmente, estar ali do lado do outro, depois que eu passei pela formação, porque na formação eu vou justamente colocando a máscara de oxigênio em mim mesma. Módulo a módulo, né? São 9 módulos de final de semana, sábado e domingo, das 9 às 17h30. Online ou presencial, independente de ser online, é ao vivo. Então, é extremamente vivencial. Tem que ser ao vivo porque é vivencial. É eu poder experimentar e viver as dinâmicas, as constelações. É desse lugar que eu aprendo. É dessa vivência que eu vou aprender. Vou aprender, então, através do meu mental, com toda a teoria, com toda a didática, mas eu vou experimentar no meu corpo, com as sensações, as percepções de campo, os desconfortos, os confortos, eu vou experimentar no meu coração. Né? As grandes transformações, elas se dão passando pelo meu coração, não é pelo meu cabeção. A minha cabeça precisa entender, eu preciso entender. Mas na hora que eu faço a mudança, né? Quando eu venho até aqui, eu aceito. Quando eu venho até no meu coração, eu concordo. Eu concordo com aquilo como foi, pelo preço que custou, e às vezes não, aí eu posso olhar e fazer um movimento daquilo ser um grande alicerce para uma vida nova, um grande aprendizado de tudo que aconteceu para uma vida nova. A profissão consteladora, ela é muito bacana também, porque ela não é exclusora. Então, eu não tenho que deixar de ser nada do que eu já fui até hoje para me ser uma consteladora, muito pelo contrário. Todas as ferramentas, tudo que eu já fiz até hoje, desde ser dona de casa, desde ter feito bijuteria na adolescência, desde a aula de pintura, desde os diversos trabalhos que eu já tive na vida, os cursos que eu já fiz, podem ser cursos na faculdade, como podem ser cursos de terapias integrativas, tudo isso, quando eu venho com a constelação, é ir. Então, eu, por exemplo, eu sou formada em administração de empresas com habilitação em comércio exterior, eu sou também técnica de farmácia, eu tenho uma extensão universitária em psicologia transpessoal, eu tenho técnicas integrativas e sou consteladora. Quando a constelação chegou na minha vida, parecia que tinha a última pecinha do quebra-cabeça que chegou para encaixar assim, ó, e aí eu consegui ver a imagem inteira. Então, não é que eu deixo de usar aquelas ferramentas, e muitas vezes aquilo tudo que eu vivi lá com o comércio exterior, ou que eu vivi lá na farmácia, ou que eu vivi no restaurante, enquanto eu trabalhei no restaurante, hoje me torna uma terapeuta melhor. Eu já atendi donos de restaurantes e aquele meu conhecimento foi de um valor gigantesco no atendimento. Então, não é que eu tenho que deixar de ser nada. Tudo que eu vivi até hoje é bagagem, é aprendizado. O movimento da constelação é sempre inclusor, né?
E a gente tem vários professores durante a formação. Por que a gente tem vários professores durante a formação? Para ficar mais fácil de eu achar o meu jeito. Quando eu tenho um professor só, eu fico achando que aquele jeito é o jeito certo. Aquela frase é a frase certa, aquele jeito de pontuar é o jeito certo. E existem várias maneiras da gente constelar. E durante a formação, nós vamos aprender todas as maneiras de constelar. Nós vamos aprender a constelação estruturada, nós vamos aprender a autopoética, nós vamos aprender a reconstrutiva, nós vamos aprender atendimento individual com bonequinho, com protocolo, com objeto, com post-it, na água, as novas constelações, todo jeito de constelar nós vamos aprender. E individual, em grupo, nós vamos aprender online, presencial. Mesmo eu estando online, eu vou aprender como é que faz presencial. Mesmo eu estando presencial, eu vou aprender como é que faz online, porque é um movimento híbrido. Não dá mais para deixar o online para trás. Eu, por exemplo, atendo gente fora do Brasil toda semana. Atendo gente fora de Belo Horizonte toda semana. A constelação, o movimento online, ele também veio para ficar. O presencial é muito, muito gostoso, mas o online não tem volta. Ele veio para trazer essa amplitude, eu poder chegar onde antes não era possível não chegar, né? E nós vamos aprender tudo isso. E mais do que aprender, nós vamos vivenciar. Então, no módulo das ordens do amor, eu não vou só aprender as ordens do amor de Bert Hellinger, né? Porque nós vamos aprender toda a filosofia do Bert Hellinger. Eu não vou aprender só as ordens do amor. Eu vou, inclusive, ter a oportunidade de me observar aonde que é que eu, na minha vida, não estou respeitando as ordens do amor, que é a hierarquia, o pertencimento e equilíbrio entre o dar e receber. Quando as ordens do amor são leis universais, leis sistêmicas, igual a lei da gravidade. Não adianta eu concordar ou não concordar com ela. Independente de eu concordar ou não, ela vai estar atuando na minha vida. E quando eu desrespeito, é igualzinho à lei da gravidade. Se eu pegar o copo e largar aqui, ele vai cair, vai quebrar. Se eu não respeito o pertencimento, se eu começar excluindo as pessoas da minha vida, excluindo os acontecimentos da minha vida, fazendo com que essas pessoas não façam parte, isso vai ter reflexos. Aquelas coisas que a gente joga para debaixo do tapete, que a gente esconde, isso traz reflexos no nosso sistema e na nossa fluência de vida. E nós vamos ter a oportunidade de olhar para isso, trazendo fluência, amor, leveza, prosperidade, né? Nós vamos ter um módulo de relacionamentos, onde nós vamos poder olhar para os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, relacionamentos de casal. Eu vou poder olhar, inclusive, por que é que, se eu não estou me relacionando, por que eu não estou me relacionando? Isso também é prosperidade, isso também é fluência de vida, né? Nós vamos ter um módulo para olhar para as ordens da ajuda. Bert Hellinger tem um livro que fala só das ordens da ajuda, que também são leis sistêmicas, né? E que vão me ajudar a me tornar um terapeuta em excelência. Mais do que estudar isso, nós vamos experimentar isso, nós vamos nos observar como que eu estou vivendo isso, né? Uma das ordens da ajuda é eu não querer resolver a vida do outro, não querer salvar o outro, né? É não julgar o outro. A quinta ordem da ajuda é não julgar. O pior, quando eu estou julgando o outro, eu também estou me julgando, estou me condenando. Então, nós vamos ter a oportunidade de poder olhar para nós mesmos com muita amorosidade, fazer as mudanças que a gente precisa fazer, ter os aprendizados que a gente precisa aprender. E mais do que, não é só no módulo, né? Entre os módulos, nós temos 2 encontros. Nós temos um encontro com o próprio professor que deu o módulo, que a gente chama de Tira Dúvidas, à noite, pelo Zoom, para poder esclarecer, né, alguma dúvida que tenha ficado com o próprio professor. E nós temos um outro encontro também, pelo Zoom,
com a madrinha da turma, que é aquela pessoa que vai te acompanhar durante toda a formação. Não é uma coisa que você fica solta. Tem uma pessoa que faz, que você pode falar com ela, olha, eu não estou bem, olha, o que, que você me orienta, olha, está acontecendo isso, olha, eu vou perder esse módulo, como é que eu faço para repor? Você vai sendo acompanhado, né? Se eu perder, eu não perco, eu tenho a possibilidade de repor numa outra turma. Não fica gravado, mas eu posso fazer ao vivo em outra turma, então eu não vou perder. E tem essa pessoa para poder estar do seu lado, te orientar, te guiar. A gente tem também, né, as práticas, né? Nesse encontro com a madrinha, que a gente chama de baldeação, a gente também, em determinado momento, a gente começa a praticar, porque a gente tem que estar preparado lá no final, quando eu formei, para poder já começar a atender. Então, eu começo a praticar nas baldeações, mas a gente também tem as práticas imensa vida que acontecem a cada 15 dias, onde você pode trazer uma pessoa para constelar gratuitamente, e quem vai ser um constelador vai ser um aluno, com a supervisão de professor do Instituto. Então, as práticas também e são gratuitas, você pode vir para participar, treinar, a gente treina a ser participante, isso é treinar a percepção de campo, a gente treina assistindo os outros constelar, a gente treina a gente sendo constelador, são várias as maneiras, né? Nós vamos ter um módulo para poder olhar para a profissão, para as empresas, porque não é a constelação familiar, ela não se resume só à família. Quando eu estou falando de constelação familiar, eu estou falando de resolução de conflitos. Então, eu estou falando de todo tipo de conflito. Eu estou falando de conflitos de relacionamento, de casal, de pais e filhos, de irmãos, de primos, de amigos, de sócios, de funcionários. Quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de saúde, eu estou falando de prazer, de alegria, de bem viver. Tudo isso é fluência de vida, é prosperidade. E quando a gente faz essa formação, a gente está olhando para esse lugar. Nós vamos ter um modo para a gente olhar para os sintomas. Os sintomas são verdadeiros mensageiros que chegam na nossa vida para falar: olha, você já está pronta para fazer diferente. Vamos fazer diferente? Vamos lá, André, você já está pronta, bora lá, moça. Vamos fazer diferente. Então, nós vamos aprender a olhar para os sistemas, para os sintomas, a gente constela sintomas, a gente constela inventário, a gente constela venda de imóvel, a gente constela lançamento de produtos, tudo isso é possível, é viável. Então, assim, de uma abrangência gigante. O campo da constelação, ele me leva a todas as profissões, a todos os lugares, né? Eu posso, se eu não quero usar a constelação dentro da minha profissão, eu posso trazer o olhar sistêmico, o que vai fazer um grande diferencial na minha maneira de atuar e de viver a vida, e com certeza nos retornos e ganhos que eu tenho, porque quando eu me coloco a serviço da vida, é quando o dinheiro chega e permanece, né? O dinheiro ele chega quando eu trabalho a serviço da vida. E ele também quer ser gasto a serviço da vida. Aí eu entro naquele ciclo de prosperidade que chega, sai, chega, sai, chega, sai. Então, assim, tudo isso nós vamos olhar. Nós vamos ter um módulo de atitude terapêutica para ver qual que é a melhor atitude. Nós vamos ter um módulo para aprender a ler o campo mesmo, desde ler com pessoas até ler com os bonequinhos. Eu saber, está olhando para o passado, está olhando para o futuro, a linha do tempo, quem que está na frente, quem que está atrás, olhar para o chão, olhar para fora, o que que é isso? Nós vamos aprender tudo isso, né? Nós vamos ter um módulo lá mais para o final para a gente poder aprender a mexer com os bonequinhos, com a constelação na água, com os protocolos, com as âncoras, tudo, tudo, tudo. Todos os temas vão ser abordados. E a gente vai ter a possibilidade realmente de se tornar uma consteladora que constela de sucesso para se colocar a serviço da vida. É muito bom também para as pessoas que querem fazer uma transição de carreira. E eu vejo que, assim, que às vezes a pessoa chega e fala assim: não, eu quero mudar minha profissão de qualquer maneira, agora eu quero ser uma terapeuta. Aí ela vem, aí ela olha para aquilo tudo e descobre que ela, além de ser uma terapeuta, que ela quer continuar fazendo o trabalho dela, só que ela quer fazer de uma outra maneira.
Às vezes a pessoa chega falando assim, olha, não quero ser consteladora, eu quero ver, eu vim fazer essa formação para poder me cuidar. Aí ela vem, olha para ela e fala assim, olha, eu agora quero ser uma consteladora. Eu quero ser uma consteladora profissional, ganhando dinheiro com isso, ou eu quero ser uma consteladora que vai ser uma consteladora que vai trabalhar no serviço voluntário, lá no centro espírita, igual tem umas alunas nossas que são consteladoras lá, igual tem constelador que constela no presídio, no dentro tem igual tem constelador que constela na comunidade da igreja, que está ali a serviço da vida, né? Tem uma aluna nossa, essa semana eu fiquei sabendo que está constelando numa ONG. Então, assim, são infinitas as possibilidades. Eu devo me colocar a serviço da vida, tanto para receber dinheiro profissionalmente, né, com isso, como também para poder ajudar o mundo que está vivendo tanta dor, tanta dificuldade, né? É um momento em que o mundo, inclusive, está precisando de terapeutas, está precisando desse olhar de amor, está precisando desse olhar a serviço da vida. Uma pessoa que se restabelece é o mundo inteiro que se restabelece. Nós estamos todos conectados. Nós não somos seres espalhados, pedaços de pessoas no mundo. Tudo que afeta uma pessoa afeta todos os seres na humanidade, num efeito dominó, tudo que me acontece, acontece com os outros. E nós vamos aprender de verdade. São grupos que não são grupos grandes, né? Igual tem escolas aí que tem grupos com mais de 100 pessoas, não é assim, são grupos pequenos, onde você vai, na verdade, vai ser acompanhada e vai poder aprender e vai se tornar uma consteladora. Se você pagar à vista, tem desconto. Se você não tiver condição de pagar à vista, a gente divide no boleto ou divide no cartão de crédito, sem correção de maquininha, não tem aquela história da correção da maquininha. Isso é assim, e é uma alegria, né? Eu falo, eu gosto tanto desse trabalho, por exemplo, toda semana eu faço uma aula porque eu gosto, para poder mostrar para as pessoas o significado, o valor desse trabalho, a mudança que a gente pode fazer no mundo. Então, esse é o convite. Venha estudar com a gente, venha fazer a mudança na sua vida e venha fazer a mudança no mundo. E agora é a hora, e é agora que nós estamos precisando. Então, eu vou pedir Daniel para deixar meu telefone aí, para deixar o telefone da Raquel. E se você quiser, venha estudar com a gente, entre em contato. Se você não estiver assistindo aqui agora, se estiver assistindo depois, entre em contato também. Venha, vamos poder estudar, vamos experimentar, vamos curtir isso, vamos viver isso de um outro lugar, de uma nova maneira. Se você, às vezes as pessoas me perguntam, e se eu começar e depois eu desistir? Não tem problema. Se você resolver desistir, você pode desistir, está tudo bem. Cada um tem um processo e vive um processo. Não tem multas, não tem restrições, não tem empecilhos. É só você falar, olha, eu cheguei à conclusão que não é o meu momento, que eu quero deixar para um outro momento, e está tudo bem. Então, a gente faz de tudo para a gente chegar num lugar que fique confortável para você, num lugar que fique confortável para a gente gente possa seguir junto, para que a gente possa seguir fazendo esse movimento de estar a serviço da vida, né? Então, esse é o convite. Vamos estudar juntos? Né? Tem uma turma começando e vai ser uma alegria ter você junto com a gente. Vamos nessa? Eu estou te esperando.